Boa noite a todos, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à Casa de Frei Fabiano, nessa noite de quarta-feira, 23 de dezembro, né? Excepcionalmente, nessa semana, nós estamos realizando a nossa palestra pública na quarta-feira. Amanhã, dia 24, amanhã é Natal, aliás, já está sendo Natal, né? E hoje nós vamos receber aqui na nossa casa, pela segunda vez, nosso querido Jack Darsa, lá de Brasília, gentilmente aceitou o nosso convite para falar sobre o Natal na visão espírita. Daqui a pouquinho, vou passar a palavra agora para o nosso querido Vanderlei, que ele vai fazer a leitura inicial. Em seguida, eu vou fazer a prece inicial para que nós possamos passar a palavra, finalmente, para o nosso querido Jack Darsa. Ok? Então, vamos nós, Vanderlei. Boa noite a todos. Deus abençoe vocês. Estamos aqui novamente, não é? Bom, é o livro Fonte Viva, a mensagem é a 180, cujo título é Natal. O Fonte Viva é um livro ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por nosso querido Chico Xavier. Vamos à nossa leitura, meus queridos. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Lucas, capítulo 2, versículo 14. As legiões angélicas, junto à manjedoura, anunciando o grande renovador, não apresentaram qualquer palavra de violência. Glória a Deus no universo divino, paz na terra, boa vontade para com os homens. O Pai Supremo legando uma nova era de segurança e tranquilidade ao mundo, não declarava o embaixador celeste investido de poderes para ferir ou destruir. Nem castigo ao avarento, ao rico avarento, nem punição ao pobre desesperado, nem desprezo aos fracos, nem condenação aos pecadores, nem hostilidade para com o fariseu orgulhoso, nem anátema contra o gentio inconsciente. Derramava-se o tesouro divino pelas mãos de Jesus para o serviço da boa vontade. A justiça do olho por olho e do dente por dente encontrara, enfim, o amor disposto à sublime renúncia até a cruz. Homens e animais, assombrados ante a luz nascente na estrebaria, assinalaram júbilo inexprimível. Daquele inolvidável momento em diante, a terra se renovaria. O algoz seria digno de piedade. O inimigo converter-se-ia em irmão transviado. O criminoso passaria à condição de doente. Em Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança nos circos. Em Sidom, os escravos deixariam de ter os olhos vazados pela crueldade dos senhores. Em Jerusalém, os enfermos não mais seriam relegados ao abandono nos vales da imundície. Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade e, revelando-a, transitou vitorioso do berço de palha ao madeiro sanguinolento. Irmão, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos. Recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Natal, boa nova, boa vontade. Estendamos a simpatia para com todos e comecemos a viver realmente com Jesus sob os esplendores de um novo dia. Que assim seja. Graças a Deus, meus irmãos. Valendo. Jack, bem-vindo mais uma vez, querido. A palavra é toda sua, são 20h10, você tem até 21h10 para ficar à vontade. Seja bem-vindo à Casa de Frei Fabiano, sinta-se em casa, sinta-se como se você estivesse no seu canal. Forte abraço, querido. Bom estudo.
nesse momento, antes de mais nada, assim como foi feito gentilmente na prece de nosso irmão Ricardo, mas nesse momento, rogando o amparo da espiritualidade maior, visto que eu de mim mesmo muito pouco tenho a oferecer, muito pouco. Que Jesus, então, possa suprir as minhas deficiências para que eu possa transmitir a mensagem como se convém. Agradecemos a Casa de Frei Fabiano pelo convite que nos foi feito, pela oportunidade de trabalho com Jesus. E agradeço igualmente ao nosso irmão Ricardo, que fez um marketing tão bem feito aí a respeito da minha pessoa. Gratidão, meu irmão. Gratidão. Queridos, hoje é quarta-feira. Hoje é dia 23 de dezembro de 2020. E nos foi pedido que nós falássemos sobre o Natal na visão espírita. Amanhã à noite, a essa hora, provavelmente a maioria das pessoas estarão começando a se reunir ou se preparando para se reunir com familiares, amigos ou não, igualmente. Mas amanhã é véspera de Natal. Amanhã, queridos, na verdade, para quem não sabe, a noite de Natal é uma festa de aniversário, em que comemoramos o nascimento da vinda de Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus, na fala de Paulo, Mateus capítulo 16, versículo 16. Quem dizem os homens, quem dizem vocês que eu sou? E Pedro se levanta e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E amanhã é o dia que nós comemoramos o nascimento dele entre nós. Na verdade, quando nós falamos, deixa eu só fechar a janela aqui, quando nós falamos Natal na visão espírita, nós devemos dizer Natal na própria visão cristã. No livro dos Médiuns, na primeira parte, no capítulo 3, versículo 3, item 28, Kardec vai dizer que o espírito e o cristão devem ser uma só e a mesma coisa. Então ele vai chamar de espíritas cristãos. Assim como no capítulo 17, item 4, Kardec faz questão de ratificar essa informação. Antes de mais nada, devemos dizer que uma coisa é certa, uma coisa podemos afirmar. Jesus não nasceu há 2020 anos atrás. Ele não encarnou no nosso planeta há 2020 anos atrás. Teologicamente falando, nós já sabemos disso, é fato comprovado, no entanto desconhecido da maioria das pessoas. Em Mateus capítulo 2, versículo 1, em Lucas capítulo 1, versículo 5, vai dizer que Jesus nasceu no tempo de Herodes o Grande. E a grande questão é que o Herodes o Grande, historicamente, é sabido que ele morreu 5 anos antes da Era Comum. Antes do início da Era Comum, o Herodes já tinha morrido. E eu deixo aqui o convite, não vamos adentrar em várias questões teológicas, mas eu deixo o convite aqui a quem quiser, após o nosso estudo, para quem se interessar, vá lá no YouTube e bote Jack Darsa, Jesus desencarnou aos 38 anos. Lá nós explicamos teologicamente e, inclusive, trazendo dados espíritas a respeito desta questão. Portanto, Jesus, ele nasce no ano 6 antes da Era Comum, não no ano 1, e ele vai sim desencarnar, vai morrer no ano 33 da nossa era, mas aos 38 anos, não aos 33, como a maioria das pessoas acredita. Na verdade, ele nasceu no ano 5 antes da nossa era, não no ano 6. E ele vai então pregar dos 35 aos 38 anos. E isso, na verdade, não é importante, mas é só um detalhe, uma curiosidade. Assim como, igualmente, não é importante se Jesus efetivamente ele nasceu no dia de Natal ou não. Como eu não tenho nenhum vídeo a respeito disso, vamos falar rapidamente. O que ocorre, a maioria das pessoas, estudiosos,
coloca a data do nascimento de Jesus em abril. Porque em Lucas capítulo 2, versículo 8, está dizendo que os pastores estavam à noite cuidando do rebanho. A grande questão é que em dezembro, atualmente Israel, na Palestina, tanto hoje como na Palestina do século I, é inverno e neva. É um inverno muito rigoroso. Portanto, os animais não estariam ao relento exatamente porque neva. Então, eles não teriam condições de estar. Eles ficavam exatamente guardados, muitas vezes, dentro de casa. Vamos ver que, mas por outro lado, existem explicações teológicas bem fundamentadas, nos trazendo a informação de que Jesus, sim, ele nasceu efetivamente no dia 25. Amanhã, na minha live das 23 horas, o nascimento de Jesus, nós vamos explicar isso, mas igualmente não é o nosso propósito, porque amanhã vamos explicar porque vamos falar exatamente sobre o nascimento de Jesus, mas hoje esses detalhes teológicos, eles não são importantes. Não são. O que nós sabemos, e isso é certo, Jesus nasceu de uma forma extremamente humilde, em uma família extremamente humilde. O pai de Jesus, José, ele era um tecton, ele era um carpinteiro. Na verdade, a tradução de tecton não é carpinteiro. É um operário, na verdade. É uma pessoa que faria diversas atividades e, sim, entre elas, poderia ser a carpintaria. Mas nós sabemos, pela espiritualidade maior, que ele era um carpinteiro e Jesus, durante longos anos de sua vida, vai seguir essa profissão do pai. Mas vamos ver que o nascimento de Jesus já é uma lição. O nascimento do Cristo, independente igualmente onde que ele nasceu, também não vamos adentrar nesse campo, mas a questão é que sim, ele nasceu em um lugar onde se guardavam os animais, como se fosse uma estrebaria. Os animais eles ficavam guardados, tanto porque talvez fosse realmente inverno, e igualmente porque para proteção. E Jesus vai nascer nesse lugar. Vai ser feito para Jesus. Maria e José vão tentar acomodar, fazer algo como um berço envolto em palha. Maria, que igualmente, na verdade, a tradução correta do nome dela para português é Miriam, não é Maria. Mas, como eu sempre digo, não tem problema, pode continuar chamando de Maria de Nazaré, que ela vai atender. Mas Maria, em hebraico, é Miriam, que a tradução correta para o português é Miriam. Mas Maria também serve e é muito bem-vindo. Maria, esse espírito luminar, que na minha muito particular concepção, na minha visão não teológica, mas na minha visão cristã, eu considero, minha opinião, nunca li isso em lugar algum, mas eu considero que após Jesus, Maria foi o espírito mais evoluído que já esteve entre nós, na minha opinião. Porque quem senão um espírito extremamente evoluído para dar à luz ao maior homem que já pisou no nosso planeta? Jesus, ele é co-criador do nosso planeta, conforme está no capítulo 1 do livro A Caminho da Luz. Ele recebeu de Deus a incumbência de co-criar o planeta Terra. Esse planeta, como nós o conhecemos, foi Jesus quem fez. Amando de Deus, sob supervisão de Deus, mas este planeta, quem fez? Deus, ele retirou a massa do sistema solar, mas ele entrega para Jesus essa massa, essa matéria, e pede para que ali ele criasse um planeta. E lá no livro A Caminho da Luz está narrado isso. Ou seja, um homem que há 4,5, um espírito que há 4,5 bilhões de anos atrás, ele já era perfeito.
O quão perfeito ele era? Bem, ele tinha a capacidade, a competência de criar um planeta. É ele que vai estruturar todas as questões físicas e químicas do nosso planeta. É Jesus que faz, obviamente, com a sua equipe e sob supervisão de Deus. Mas é Jesus quem faz. Um homem que, quando ele desce à Terra para ver a sua obra, a sua criação, visto que ele é co-criador, ele não é Deus, criador dos 200 bilhões de galáxias, cada galáxia com aproximadamente 100 bilhões de planetas. Não. Mas do planeta Terra, sim, ele é co-criador. E o co-criador, então, se faz criatura para ver a sua criação. E o legado desse espírito que se faz homem é tão grande, que a história da humanidade, ela ali sofre uma ruptura. E a história da humanidade, a partir da vinda dele, ela é dividida em dois. Antes de Cristo, depois de Cristo. Lembrando que o nome dele, na verdade, é Jesus. Na verdade, o nome dele também não é Jesus. O nome dele em hebraico é Yoshua, que em português a tradução correta seria Josué. Em aramaico, Yeshua, ou Yeshua. Mas o Yoshua em hebraico foi traduzido para o grego Iesous, que vai se latinizar então como Jesus, visto que o I ele passa a ser um J. Então, ele se torna então Jesus e é trazido até nós igualmente. E Cristo não é o nome dele. Lembrando que Cristo é um título. Cristo vem do grego Christos, que quer dizer Messias, Mashiach em hebraico, o enviado, o escolhido, o ungido de Deus. E a história da humanidade, então, foi dividida em dois. Antes de Cristo, AC, DC, depois de Cristo. O legado que ele nos deixou até os fins dos tempos estará conosco. Por um único motivo. As leis morais que Jesus, que o Cristo nos deixou, elas são eternas, elas são imutáveis, porque são as leis baseadas no amor. Jesus nos deixou grandes lições. E amanhã, a noite de amanhã, é o dia que as famílias em geral se reúnem para comemorar a data de aniversário dele, a vinda dele. Muitas pessoas desconhecem ou não dão importância a esse fato. Muitas pessoas fazem da noite de Natal uma reunião de bebida e algazarra. Mas a verdade é que a forma correta de nós comemorarmos o Natal, claro, fazendo uma ceia, mas lembrando que é uma festa de aniversário. E nós precisamos ser dignos do aniversariante. E a forma correta de se comemorar a vinda do Cristo até nós seria, claro, com uma ceia, por que não? Presentes, por que não? Claro, eu mesmo comprei vários presentes para mim, mas, acima de tudo, com preces, com uma lembrança, ensinando aos nossos filhos. Jesus era um judeu, seguido por 12 judeus, por 12 apóstolos judeus, pregando aos judeus da Palestina do século I. E ele pregava o quê? O judaísmo. E é interessante que, na Páscoa judaica, exatamente a última noite de vida de Jesus, e ele comemorando a Páscoa judaica, que se comemora a libertação do povo judeu do cativeiro dos egípcios, através de Moisés, as 10 pragas, eles saem, abrem o mar, toda essa história que a maioria das pessoas conhece mais ou menos.
E é tradição judaica, nesta festa, a Páscoa judaica, é uma tradição que as crianças reunidas na mesa, elas façam uma pergunta para os mais velhos. Então, os mais velhos ensinam as crianças a fazer essa pergunta para que os mais velhos respondam. É uma tradição judaica. E a tradição na Páscoa judaica, as crianças perguntarem aos mais velhos: Ma nishtana halayla hazeh mikol halaylot? E a tradução é: o que essa noite tem de diferente de todas as outras noites? E aí, então, os mais velhos, sentados à mesa, eles vão explicar para as crianças o porquê elas estão ali reunidas. Elas estão ali reunidas para relembrar o cativeiro dos egípcios, o quanto que eles sofreram e o quanto que Deus, através de Moisés, fez com que eles fossem libertados. Como seria bom, queridos, se amanhã, na noite de Natal, nós ensinássemos às nossas crianças como se fosse uma tradição, passar a ser uma tradição, e que as crianças perguntassem aos pais, claro, em português, o que essa noite tem tão diferente das demais noites? E aí, então os adultos irão explicar, não é uma noite, o intuito desta noite não é para que vocês ganhem o presente. Nós estamos aqui reunidos hoje para celebrarmos, para relembrarmos a vinda do Espírito mais puro que já esteve entre nós, Jesus de Nazaré. Essa seria uma forma correta e ideal de celebrarmos a noite de amanhã. E claro, com rabanada, panetone, tudo tem direito, mas de uma forma com espiritualidade, com religiosidade, dando sentido à festa. E é amanhã à noite. Nós, espíritas, em Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versículo 48, nos é dito, 47 e 48, porque aquele que fizer coisas dignas de chibatadas, mas não o souber, com poucas chibatadas será castigado. E aí, versículo 48, finalzinho, todos nós sabemos. Mas para quem muito for dado, muito será cobrado. E aqui estamos nós, queridos, 23 de dezembro de 2020, reunidos na casa de Frei Fabiano, os nossos irmãos do Rio de Janeiro, lá do Meier. Meier ou Grajaú, Ricardo, mas acho que é Meier, não é? E aqui estamos nós, reunidos para conversarmos da importância da noite de amanhã. O Natal na visão espírita, queridos, na verdade, é o Natal na visão cristã. É o Natal na sua essência. É o Natal verdadeiro. O Natal é um tempo de celebração. O mês de dezembro é o mês, espiritualmente falando, mais importante do ano. A semana do Natal é a semana mais importante do ano. A noite de Natal, a noite mais importante do ano. Mas por quê? O que essa noite tem tão diferente das demais outras? É porque, queridos, mais de 2,5 bilhões de cristãos se reúnem para celebrar o Natal. Portanto, a despeito de toda algazarra, de toda bebida alcoólica, o que é um contrassenso na visita de tão ilustre figura, a despeito de que, sim, na boda de Caná ele transforma água em vinho, sabemos disso, mas o excesso é desequilibrante, desarmonizador e pode trazer para os nossos lares, na noite de Natal, presenças espirituais não agradáveis. Estejamos atentos. Jesus, então, a noite de Natal, a semana de Natal,
O mês de dezembro, por que é tão especial? Exatamente por isso. Porque as energias humanas de nós encarnados, ela se modifica. Tem aquela correria do Natal. O que vai comprar? O que vai comprar para quem? Como vai ser a ceia? Onde vai ser vai ser na casa de quem? E esse ano, por causa da pandemia, vamos ter ceia? Não vamos ter ceia? Quem virá? Quem não virá? Como iremos fazer? Toda a prudência necessária. E a noite de Natal, então, é uma noite que esses 2,5 bilhões de cristãos, independente se eles moram na Austrália, onde é 12 horas mais à frente, no Japão, por exemplo, ou se é onde nós estamos, a questão é que a energia planetária se modifica. Portanto, o mês, a semana e a noite. É a noite que a espiritualidade ela consegue mais acessar e mais levar luz aos recantos mais escuros do planeta, tanto físicos para nós, quanto físicos na espiritualidade propriamente dita. Exatamente porque as energias, o padrão vibratório do planeta sobe. E a espiritualidade, então, se aproveita desse momento singular no ano para realizar socorros de uma situação mais difícil, iluminar regiões umbralinas que necessitam da luz do Cristo. Natal na visão espírita, queridos, é nós nos perguntarmos se temos feito os ensinos, se temos vivenciado os ensinos que o Cristo nos deixou. E o nosso irmão Ricardo, ele acabou de falar que amanhã, às 12h30, irão se reunir na casa, em frente à casa de Frei Fabiano para fazer a carreata, exatamente para levar a ceia aos mais necessitados. E aí nos lembramos de Mateus capítulo 25, versículos 34 a 40. Tive fome, me destes de comer. Tive sede, me destes de beber. Era estrangeiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Estive na prisão e fostes me ver. Estive doente e fostes me visitar. E é um rei falando para os justos de seu reinado. Ele chama esses justos para estarem à direita dele, o lugar de honra. Eles estão perguntando por quê. E aí o rei então faz essa citação. E aqueles homens, por serem justos, e falam: mas senhor, quando que nós te fizemos isso? E o rei responde: quando fizeste isso a um dos meus mais pequeninos irmãos, a mim o fizeste. É isso, queridos. Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Um momentinho, deixa eu tentar organizar melhor aqui. O Natal na visão espírita, queridos, é um chamamento à lei maior que o Cristo nos deixou. É um chamamento à lei do amor. É um chamamento à prática da caridade. E talvez possamos terminar a noite hoje fazendo uma pergunta muito clara, muito óbvia, que será tema da minha palestra de amanhã às 18h30. Talvez nós possamos nos perguntar: sim, supondo que então Jesus nasceu efetivamente no dia 25 de dezembro, mas para mim, na minha vida, ele já nasceu? Na sua vida, Jesus já nasceu? Nós precisamos entender, queridos, como eu sempre digo nas minhas lives, o Cristo não espera de nós perfeição. Ele conhece bem suas criaturas, ele sabe o quanto que nós somos frágeis e falíveis. Mas ele aguarda de nós, sem dúvida alguma, esforço no bem, esforço na prática da caridade. Exatamente no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, tem 5, Kardec irá nos dizer uma das frases baluartes da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. E talvez nós possamos nos perguntar: mas como saber se Jesus já nasceu na minha vida?
podemos colocar da seguinte forma, queridos. Capítulo 17, tem 4, dê o Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, pela sua transformação moral e pelo esforço que faça para domar as suas más tendências ou más inclinações. Em algumas traduções, ou mais tendências ou mais inclinações, dependendo da tradução. Como seria bom, queridos, se todo dia, na minha vida, se todo dia, na sua vida, Jesus renascesse. Como seria bom se amanhã eu acordasse com Jesus dentro de mim, passasse o meu dia junto ao Cristo, fosse dormir e acordasse no dia 25, na sexta, com Cristo dentro de mim. Teologicamente falando, o foco da pregação do Cristo era o reino de Deus, o reino dos céus. E é interessante que no Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículo 21, Jesus ele saía a pregar dizendo: transformem-se, porque é chegado o reino de Deus, ou o reino dos céus, dependendo do evangelho que você lê. Mateus, Marcos ou Lucas. Em João não está presente isso. E um belo dia chegam até Jesus e dizem: mas, afinal de contas, onde é que está esse reino? E Jesus responde: eis que muitos vos dirão que o reino de Deus está aqui, que o reino de Deus está acolá. Em verdade vos digo que o reino de Deus não vem com aparências exteriores, porque o reino de Deus está dentro de vós. Queridos, nós termos o reino de Deus dentro de nós é o próprio Cristo presente nas nossas almas. Todos nós trazemos dentro de nós uma centelha divina. Afinal, somos filhos, literalmente, somos filhos de Deus. O meu corpo de carne biológico foi meu pai e minha mãe que me deram através de seus genes, mas a minha alma, que é imortal, visto que o meu corpo ele é putrescível e um dia ele estará na terra ou doado, os órgãos, seja o que for, mas a minha alma, quem criou, não foi meu pai e minha mãe. A nossa alma, quem criou, queridos, foi Deus. Portanto, nós somos literalmente, filhos de Deus. Exatamente isso. Precisamos nos perguntar se esse ano que tem sido tão desafiador para tantas pessoas, se nós temos formas coerentes e concretas de afirmarmos a nossa vivência cristã, a nossa vivência espiritual. Pensemos assim. Inclusive, na live que eu fiz no domingo à tarde. Domingo eu fiz 2 lives, uma de manhã e uma à tarde. Na live da tarde eu falei sobre isso. Vamos imaginar, queridos, que hoje, todos nós fôssemos chamados à vida espiritual. Então vamos supor que hoje eu fui chamado à vida espiritual, desperto mais tarde, e vamos supor que eu acordo. Quem sabe, depois de passar uma temporada no umbral, nós nunca sabemos. Mas um belo dia, então, eu acordo em um hospital, em uma cidade espiritual, e quando eu abro os olhos, eu vejo uma figura na minha frente, sentada numa cadeira, um homem com uma roupa que me lembra, à primeira vista, roupa dos homens da Palestina do século I, uma sandália de couro, uma roupa branca, mãos muito brancas, mãos longas, com dedos longos. E talvez eu olhasse para essa figura tão simpática, e talvez esta figura me relembrasse alguém que eu nunca conheci, mas que já vi muitas vezes retratada em muitos filmes. E talvez este personagem, quando me visse abrindo os olhos, iria me olhar com o maior sorriso que eu jamais veria,
e com um olhar mais amoroso que jamais esteve próximo de mim, e diria: Olá, Jack. Eu sou Jesus. E a grande pergunta, queridos, como será que eu reagiria estando à frente do Cristo de Deus? Quem sabe se o Cristo não estaria frente a mim e diria: Jack, eu vim aqui conversar sobre a sua última reencarnação. Como será que o Jack reagiria? Como será que eu reagiria? Será que eu reagiria com vergonha? Com embaraço? Será que eu ia mudar de assunto? Ia falar: não, uma outra hora dessas a gente conversa sobre isso? Pois adivinhe, queridos, todos nós, um dia, todos nós, seremos chamados à pátria espiritual. E não, realmente, Jesus não estará nos aguardando, mas o nosso anjo da guarda estará. Muito provavelmente, porque afinal ele esteve conosco desde antes de nossa reencarnação, passou conosco a nossa vida inteira e ao menos o mínimo que ele vai querer fazer é ter uma conversa antes de, quem sabe, seguir para uma próxima missão. O quanto que nós temos vivenciado o nascimento de Jesus nas nossas vidas. O quanto que verdadeiramente, queridos, Jesus nasceu dentro de nós. Eis que muitos vos dirão que o reino de Deus está aqui, que o reino de Deus está acolá. Em verdade vos digo que o reino de Deus não vem com aparências exteriores, porque o reino de Deus está dentro de vós. E o reino de Deus, queridos, é a própria prática, é a própria vivência do amor. E a vivência do amor é a prática da caridade. O quanto que nós temos feito isso. Nós somos chamados diariamente a trabalhar com Cristo. Mas, curiosamente, muitos de nós não se dão conta. Muitos de nós equivocadamente pensam que o trabalho com Jesus é só no centro espírita. Nas palestras, no passe, água fluidificada, nos estudos, reunião mediúnica, muitas pessoas têm o equívoco de acreditar que nós só vivemos a caridade e o trabalho com Cristo, ou se que nós só precisamos ser cristãos espíritas no centro espírita. É um imenso equívoco. Uma vez eu soube de um caso em uma casa espírita em que o filho chegou para a mãe à noite e disse: Mãe, hoje eu passei lá no teu centro. Eu vi você trabalhando. E a mãe: Puxa, meu filho, por que você não veio falar comigo? E ele falou: Não, fiquei lá bastante tempo, inclusive, a senhora não me viu, mas fiquei ali observando, olhando. Ela: Puxa, devia ter vindo falar comigo. Ao que ele disse: Não quis atrapalhar. E aí ele termina a conversa deixando uma frase no ar. Ele diz assim: Que pena. Ele joga no ar. Que pena. Reticências. E a mãe então se vira para aquele filho e diz: Que pena o quê, meu filho? O que que houve? Ao que o menino responde: Que pena que a senhora não é aqui dentro de casa quem a senhora é lá na casa espírita. A nossa maior escola, queridos, é o nosso lar, onde nós vivemos com os nossos próximos mais próximos. Na verdade, como o Ricardo bem falou, atualmente eu realizo eu possuo 6 lives semanais, 5 abertas ao público, uma fechada. A partir do dia 10 de janeiro serão 7 lives semanais. Jesus jamais vai me perguntar: quantas lives você fez, Jack? Jesus jamais vai me perguntar, o meu anjo da guarda, ou espiritualidade maior, quantos capítulos e versículos você sabe do Novo Testamento? Quantas passagens do Evangelho segundo o Espiritismo?
Eles não estão preocupados com isso, queridos. Eles estão preocupados, na verdade, não é em quantas lives que eu faço, quantos são os meus trabalhos. O que eles estão preocupados é o que eu faço com todo esse conhecimento. O que eles estão preocupados é quem eu sou na verdade. Quem eu sou no meu convívio familiar, no trânsito, no convívio no trabalho, com meu chefe, meus subalternos, meus colegas. Quem sou eu no meu convívio social e familiar? Essa é a grande questão. É claro que os espíritas vão dizer, não, mas nós estamos acumulando bônus hora. Na verdade, nós não estamos aqui para acumular bônus hora. Isso é um grande equívoco também. Visto que lá no livro Nosso Lar está dito, né, que as pessoas trabalham para ganhar bônus hora. Muitas pessoas... e as pessoas brincam, eu sei que é uma brincadeira que elas fazem, mas nós não estamos aqui para acumular bônus hora. Nós estamos aqui, queridos, para evoluir enquanto espíritos imortais que nós somos. O objetivo da reencarnação é a evolução espiritual. Esse é o objetivo da nossa reencarnação. Resposta das questões 132 e 167 do Livro dos Espíritos, quando ela é olhada com mais cuidado. Nós precisamos entender que, como seria bom se todas as noites das nossas vidas fosse o dia 24 e que nós lembrássemos a vinda do Cristo. O Natal, queridos, na visão espírita, na visão cristã, deve ser um chamamento. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 14, Paulo vai nos dizer: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te esclarecerá. Nós devemos nos perguntar, queridos, se ainda estamos adormecidos na nossa inconsciência espiritual, na nossa ignorância espiritual, ou já partimos para o momento de despertar, de conscientização espiritual. Se efetivamente hoje nós já estamos conscientes não só dos nossos erros, não só dos nossos acertos, mas igualmente das questões que precisamos retificar em nós. Todos nós erramos, visto que ainda estamos em um mundo de provas e expiações, e não somos espíritos missionários nem espíritos superiores. Na verdade, espíritos missionários e espíritos superiores também erram, menos, mas podem igualmente errar. O único espírito que não erra é o espírito puro, perfeito na sua imperfeição. É uma outra questão, porque perfeito na plenitude, somente Deus. O espírito puro, ele é perfeito, mas até uma gradação evolutiva, pois a partir daí, senão, ele seria o próprio Deus em si. Então, mesmo para os espíritos puros. Portanto, nós, espíritos de um mundo de provas e expiações, todos nós, trazendo imensas fragilidades e fraquezas. No culto do Evangelho de ontem, nós lemos o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Para mim, na minha opinião, a passagem mais importante dos 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. E já no finalzinho, no penúltimo parágrafo, advento do Espírito Verdade. E o Espírito Verdade vai nos dizer: estou demasiado tocado de compaixão por vossas fraquezas, por vossas imensas misérias, para não estender a mão em socorro. Estou demasiado tocado de compaixão por vossas fraquezas, por vossas imensas misérias, para não estender a mão em socorro. E vejam que aqui, então, quando ele coloca isso, ele está nos dizendo, nem sei por que eu coloquei o óculos, ele está nos dizendo que ele entende a nossa fragilidade.
Estou demasiado tocado de compaixão por vossas misérias, por vossas imensas fraquezas, para não estender a mão em socorro. Ele sabe das nossas fraquezas. Ele sabe das nossas fragilidades. Como eu sempre digo, e já vou repetir, ele não espera de nós perfeição, não. Ele não espera que eu termine a vida como Francisco de Assis, como uma Madre Teresa de Calcutá, não. Ele não espera que a gente termine a vida como um baluarte da humanidade, não. Ele só espera de nós um esforço constante e sincero nos nossos lares, um esforço constante e sincero na prática da caridade em casa e, igualmente, aos desvalidos de toda sorte. Assim como estou demasiado tocado de compaixão por vossas misérias, por vossas imensas fraquezas, para não estender a mão em socorro, ele espera o mesmo movimento de cada um de nós. E amanhã, exatamente o que vocês estarão fazendo, às 12h30. Vocês estarão demasiado tocados de compaixão pela miséria e pelas imensas fraquezas alheias, e vocês estarão estendendo a mão em socorro aos desvalidos, aqueles que não conhecem na vida nada além de fome, lutas, dores e sofrimentos. Quando nós estendemos a mão, queridos, aqueles que estão em situação de penúria, naqueles que rogam socorro, nós nos tornamos próprio Cristo. Em teologia, na teologia cristã, existe o que é chamado de parousia, a segunda vinda de Jesus. Também não vamos adentrar aqui, porque não é o foco, afinal, isto não é uma aula de teologia. Mas muitos acreditam, muitas denominações cristãs acreditam até hoje, que haverá uma segunda vinda de Jesus na Terra. A verdade, queridos, é que quando nós estendemos a mão em socorro ao nosso próximo, é Jesus agindo através de nós. Na oração atribuída a Francisco de Assis, o que vemos? Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Quando eu estendo a mão em socorro, quando você estende a mão em socorro, não só levando a caridade material, com um prato de comida, mas igualmente a caridade moral. Quando eu vejo, quem sabe, o meu próximo mais próximo que mora debaixo do mesmo teto que eu, e eu dou a ele, não a caridade material, o prato de comida, mas eu forneço a esse irmão, a essa irmã, que pode ser um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa, um filho, um parente que esteja conosco. Eu forneço a ele, então, a ela, a caridade moral. A caridade de entender que aquele irmão, esse meu próximo mais próximo, que talvez se apresente para mim em uma configuração mais complexa e mais difícil de convivência, ele não só é um excelente professor para mim, mas igualmente eu devo olhar esse irmão com um olhar de compaixão e dar a ele então a caridade moral. A caridade moral para esses irmãos nós damos através da compreensão, da tolerância, da indulgência, do perdão, do não julgar. Há pouco eu falei sobre a Páscoa judaica, sobre a tradição na festa judaica, em que as crianças perguntam o que essa noite tem diferente das demais noites. Existe uma outra tradição judaica. É comemorado em outubro, geralmente, setembro, outubro, o Dia do Perdão. É o dia mais sagrado
do ano na religião judaica. É um dia em que as pessoas elas fazem jejum de comida e bebida por 24 horas. Então, se inicia no iniciar de uma noite de um dia e vai até o dia seguinte, sem comer e sem beber absolutamente nada por 24 horas. O dia do perdão é considerado o dia em que Deus abre o livro da vida e ele verifica e ele julga quem vai ficar vivo até o próximo dia do perdão, um ano seguinte, ou quem neste ano, após o dia do perdão, ele irá então morrer. E também é costume, entre os mais religiosos da religião judaica, na semana que antecede o dia do perdão, Yom Kippur, é costume, então, falarem-se entre si, os judeus, e pedirem perdão ao outro. Então é costume, entre os mais religiosos, ligar para as pessoas e dizer: estou ligando para te pedir perdão, desculpas por algo que eventualmente eu tenha feito, consciente ou inconscientemente a você. Como seria bom se nós, espíritas cristãos, fizéssemos igualmente isso. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 25. Reconcilia-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Então, talvez possamos nos perguntar e imaginar como será a noite de amanhã. Como será a noite de amanhã na sua vida? Eu estarei fazendo as minhas lives, como o Ricardo já disse, mas você, que vai, provavelmente é o natural das pessoas, né? O normal é as pessoas se reunirem. Na noite de Natal de amanhã, a ceia de Natal, a comemoração do nascimento de Jesus de Nazaré. Você acha, baseado nos outros natais que você já teve, você acha que Jesus compareceria? Visto que é aniversário dele, visto que a festa é para ele. Será que na sua casa, na ceia de Natal, amanhã à noite, você ouviria a campainha tocar e ao abrir seria Jesus, dizendo: puxa, vim para minha festa. É muito interessante que na noite de Natal nós nos presenteamos e presenteamos aos outros. Qual será que seria o melhor presente de Natal, queridos, que nós poderíamos dar ao Cristo de Deus? O melhor presente de Natal que nós poderíamos dar amanhã à noite para o Cristo de Deus, queridos, seria uma noite de paz e concórdia, estando sozinhos ou com os nossos familiares. O melhor presente que poderíamos dar a Jesus na noite de amanhã, em que comemoramos o aniversário dele, seria uma noite em que nós calássemos os nossos melindres, os nossos orgulhos, as nossas vaidades, as nossas antipatias pessoais com este ou com aquela pessoa. E que nós, somente nós, sem esperar nada do próximo, mas que nós, mentalmente, espiritualmente, nos tornássemos dignos da visita de Deus, da visita do Cristo, se não no lar, ao menos dentro de nós. E talvez então, quem sabe, amanhã à noite, nós pudéssemos ter uma festa verdadeiramente cristã.
Caso queira um vinho, uma bebida, mas na medida certa, sem o desequilíbrio. Quem sabe amanhã nós não pudéssemos fazer uma prece em família, relembrando a todos Manistanachalai Lazem Kola Leilot, que essa noite tem diferente de demais das demais outras, e talvez pudéssemos fazer uma prece. Mas uma prece verdadeira, uma prece sentida, e pudéssemos vibrar em uníssono, rogando a Jesus que pudéssemos sermos instrumentos dele, de paz, de harmonia, de concórdia, de amor, de caridade, onde quer que estejamos, todos os dias do ano. Meu desejo sincero, queridos, que na minha vida e que na sua vida, todos os dias, Jesus possa renascer em nossos corações. Meu desejo sincero, que em todos os dias das nossas vidas, que através dos nossos pensamentos, nosso falar e nossas atitudes, que todos que se cheguem a nós sintam a presença do Cristo. Meu desejo sincero, para finalizar, que na minha vida, que na sua vida, se faça realmente presente o que ele nos deixou no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 27. A minha paz vos deixo. A minha paz vos dou. Feliz Natal, queridos. Muita paz. Jack, Feliz Natal para você também, meu querido. Muita paz, muito trabalho. Que você continue fazendo esse trabalho belíssimo que você realizou esse 2020, de consolar tantas pessoas, consolar tantos corações virtualmente interligados. Que 2021 você prossiga nessa sua caminhada. E quem sabe um dia, quando você vier no Rio de Janeiro, já está, né, Vanderlei? Convidado Sim. previamente já a está. estar conosco. Já está. De Frei Fabiano. A gente vai ter um dia. Com certeza, sem dúvida. Meus queridos, aí tem alguns comentários de algumas pessoas. O convívio familiar é verdadeira caridade, nosso planejamento reencarnatório com a prática do perdão. Legal. E aqui, peraí, estender a mão para os necessitados, nos tornarmos o próprio Cristo. Que lindo, Jack Darcy, olha só, legal. Bacana, bacana. E é isso, né? O Jack colocou muitas informações. Então, esse é um tipo de estudo que eu sugiro que todos nós, após a nossa palestra, a nossa live de hoje, eu convido todos a assistir novamente, porque existem várias informações que foram colocadas aqui pelo Jack, a questão de nós realmente cuidarmos dos nossos próximos mais próximos, né? De sermos também espíritas dentro de casa, como somos espíritas na casa espírita, experiências aí de Cristo, de Jesus, informações importantíssimas, enfim. Então, tem muitas informações que o Jack trouxe aqui para a gente, que é importante que nós possamos realmente rever novamente esse estudo e nos atentarmos, né, para tudo isso que foi colocado aqui. Bom, e como o Jack está cheio de trabalho, a agenda dele está muito cheia, está com 7 dias. O Jack dorme pouco, ele acorda todo dia cedinho, gente, isso eu não falei. O Jack acorda todo dia cedinho, por volta de umas 6 horas, 6 e pouco, que ele entra por volta de 6h30, 6h30, ele faz 2 minutinhos, ou menos que isso, e dá o recado do dia. Né? O recado do dia. Quem não puder assistir ao vivo, mas pode assistir depois, com certeza, é bem interessante, são pílulas, vamos chamar assim, pílulas, né, de motivação, de reflexão.
É bem interessante. E, já que o Jack está animado aí para o trabalho, vamos pedir o Jack para fazer a nossa prece final, nossa prece de encerramento. Antes disso, a casa de Frei Fabiano, em nome da direção da casa, em nome de todos os trabalhadores da casa, nós da casa de Frei Fabiano, desejamos a todos vocês que nos assistem um Feliz Natal, um 2020 de esperança, de paz, de harmonia, um 2021, aliás, não 2020, 2021, com Jesus em nossos corações. Hoje é a nossa última palestra do ano. Nós vamos retornar no dia 7 de janeiro, nossa reunião pública. Vamos dar uma parada. Dia 7 de janeiro retornamos. A palestra vai ser nosso presidente da casa. E ele fará a palestra Feliz Ano Novo. Então, dia 7 de janeiro, no horário, é quinta-feira, volta ao horário normal, quinta-feira, 19h30. Agora sim, Jack, pode fazer a nossa prece. Posso. Mestre Jesus, hoje, Senhor, que antecede a noite que comemoramos o seu nascimento, nós te agradecemos. Te agradecemos, Senhor, pela sua vinda até nós. Te agradecemos por tu teres te feito homem, criatura, o Criador entre as criaturas, e ter nos deixado a tua lição de vida, a tua lição de amor. Somos criaturas, Senhor, ainda extremamente frágeis, imperfeitas, e rogamos assim o teu amparo. Sustenta-nos, Senhor. Nos dê a força necessária para vencermos a nós mesmos. Ajuda-nos, Mestre, a sermos mais brandos, mais amorosos, mais pacificadores. Ajuda-nos a sermos mais tolerantes, compreensivos e indulgentes com as lutas alheias, assim como nós esperamos que os outros sejam com as nossas. Estende as tuas mãos, Senhor, para cada um de nós, para que nós possamos, a cada dia das nossas vidas, nos tornarmos pessoas melhores. Principalmente amanhã, Senhor, no dia em que muitos de nós estarão reunidos, em família, com os seus próximos mais próximos. Que amanhã, Senhor, possamos ser dignos da tua visita nos nossos lares, nos nossos corações. Onde houverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei, tu nos dissesse. Portanto, Senhor, que amanhã possamos nos lembrar do motivo da reunião. Possamos nos lembrar do teu nascimento e possamos assim sermos dignos da tua vinda até nós. E nos dias que se seguirem, Senhor, ajuda-nos para que todos os dias das nossas vidas você possa se fazer presente junto a nós e que você possa então, Senhor, se utilizar das nossas mãos, do nosso olhar, do nosso falar, para levar amor a todos que nos cercam. Senhor Jesus, neste momento, então, te dizemos agora, antecipadamente, feliz aniversário. Bendito sejas, Senhor,
Com todo o nosso amor, do fundo das nossas almas, nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos. E assim, em nome de Deus, nosso Pai, em teu nome, Mestre Jesus, nós damos então por finalizada a nossa reunião da noite de hoje, da casa de Frei Fabiano, rendendo graças a Deus e graças a Ti, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Isso aí. Gente, boa noite. Muita paz, um bom Natal para todos. Que assim seja. Vanderlei, quer falar alguma coisa? Jaque, muito obrigado pela sua presença, pela palavra que você nos trouxe sobre esse evangelho que é rede vivo, que essa doutrina vem nos trazer, tão importante nesse momento que a gente, muitas vezes, né, que estamos passando, a gente se sente como o filho pródigo, já pronto para voltar, né, para os braços do Pai, na certeza de ser recebido com muito amor, não é? Ou o nosso querido Paulo de Tarso, as portas de Damasco, quando ele cai, né? E tem aquele encontro, percebe a direção reta, a direção correta do caminho, né, a ser trilhado. É o que a gente está vivendo agora, esse despertar. Muito obrigado pelas tuas palavras, por essa prece maravilhosa. Esteja conosco nesse 2021. Muita paz para você, a sua família e para todos que estão nos assistindo. Ok? Para você também, Ricardo, meu querido, a sua família.